Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, caros ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós pontualmente às 19 horas a partir dos estúdios centrais da Rádio Savana 100.2 com mais um programa, Os Pontos de Fernando Lima. Pode nos acompanhar também a partir do chilling.sapo em todo o mundo e no Facebook, na página do Savana Media Group e também no YouTube. Fernando Lima, boa noite, bem disposto. Cá estamos nós para mais um programa. Como é que passou a semana? Qual é os factos que elencou para este programa? Bem, invariavelmente, e espero que isto não seja um disco partido, eu acho que a semana, em vez de ter 24 horas por dia, devia ter umas horas extras, porque de facto o tempo não chega para tudo. Esta semana, penso eu, foi particularmente rica em eventos de caráter político, mas também em eventos de caráter social. E indo diretamente ao assunto e indo diretamente à questão do facto da semana, estamos em época de chuvas, há sempre este problema das calamidades naturais, se não é seca é chuva, se não é chuva é seca. Eu escolhi a questão das enxurradas na cidade da Beira. E porquê? Porque houve houve chuvas muito acima da média, só para dar uma ideia, houve uma precipitação pluviométrica da ordem dos 230 milímetros em 24 horas. Há meses que não há esta quantidade de chuva. Isto significa que esta combinação terrível na Beira, que são marés altas e muita chuva, não há como contornar o problema das cheias desta cidade muito específica de Moçambique, que é uma cidade que está a nível, uma parte da cidade está abaixo do nível do mar. E, portanto, porquê é que eu escolhi esta questão? Porque penso que erradamente se procurou dar a entender aqui há algumas semanas que com a reabilitação do desaguador do Chiveve não haveria mais cheias na cidade. Haverá sempre cheias na Beira, a não ser que se consiga estabelecerem parâmetros tipo cidades holandesas, e na Holanda grande parte do território holandês foi território conquistado ao mar, e não é do nosso conhecimento que haja inundações desta dimensão na Holanda, mas isto exige muitos fundos, exige capacidades que Moçambique não tem neste momento. Portanto, aquilo que se pode fazer é minimizar os impactos das chuvas, mas nunca vão, nos próximos anos, na próxima década, não vão deixar de existir inundações na cidade da Beira. Claro que também é bom, e é sempre bom fazer esta pedagogia de dizer que se as pessoas constroem casas em cima das valas, se as valas são lixeiras, isto aumenta o risco das cheias. Portanto, as pessoas não podem só dizer que é porque uma fábrica foi construída, porque foram alicerçados mais aterros em novos empreendimentos, que as suas casas ficaram alagadas. Há um problema de fundo que é preciso resolver, e esse problema de fundo não vai ser resolvido na próxima década, e é bom que as pessoas saibam que assim é. Mas se estas coisas não são explicadas, e não são explicadas olhos nos olhos, e não se fazem aproveitamentos políticos, e a Beira é um sítio muito próprio para se fazerem esse tipo de aproveitamentos. Ora é o administrador que vai com as suas botinhas de borracha ver as vítimas, ou é a governadora, ou é o mayor da cidade, mas é preciso explicar às pessoas quais são as medidas paliativas e, por outro lado, também dizer que isto é um problema para continuar a existir, mas pode ter efeitos
efeitos menores. De qualquer forma, também é interessante ver que há uma nova maneira de fazer política e, portanto, sempre que há cheias, é simpático ver que os políticos locais põem todas as botas de borracha para irem ver como aqui a população está no meio da água. É muita água, Fernando Lima, que precisamos mais ficar para o sul, na barragem dos Pequenos Libumbos. Hoje preparamos 3 temas. Vamos falar da abertura da 5ª sessão da 8ª legislatura da Assembleia da República, ligando com todos os desenvolvimentos políticos na busca da paz, pronunciamentos do Presidente da República e o pronunciamento do líder da RENAMO esta manhã via teleconferência. Vamos falar das ações respectivas do INAI e vamos terminar com a iminente crise de combustíveis que este país voltará a sofrer. Fernando Lima arrancou nesta segunda-feira mais uma sessão da Assembleia da República num clima amistoso e de tranquilidade, longe dos insultos, dos habituais insultos que nos foram habituados, sobretudo pelas 2 maiores bancadas, a Frelimo e a Renamo. Esta nova postura estará em sintonia com os telefonemas Eixo e Maputo-Gorongosa? Surpreendeu-lhe essa nova postura da Assembleia? Não me surpreendeu, como também os indícios, mesmo antes do começo da Assembleia da República, estavam lá. Estamos recordados, por exemplo, da dificuldade da Renamo em comentar sobre a nomeação do general Lagos Lidimo para chefe dos nossos serviços de inteligência, ou seja, os nossos serviços de segurança de Estado. Isso também pronuncia que havia um entendimento sobre estas questões entre a Renamo e a Frelimo, mais concretamente, e para ser mais específico, entre Jacinto Nussi e Afonso de Acama. Por outro lado, há um encontro muito interessante, que é este encontro da bancada da Frelimo com o presidente do Partido Frelimo, não o Presidente da República, em que foi dito qualquer coisa como: é bom saberem qual é a pauta, é bom todos cantarmos a música com a mesma tonalidade. Isto porquê? Porque nos últimos meses, e no mandato de Filipe Nussi, o Parlamento constituiu-se numa das forças de bloqueio, era, digamos, uma das caixas de ressonância contra as iniciativas do Presidente. E lembramos-nos que por 2 vezes foi chumbado a proposta da RENAMO sobre a descentralização e foram enviadas brigadas da Comissão Política para desfazer completamente o que havia sido decidido. Exatamente, e não só em relação às dívidas ocultas, foi preciso quase intimar a liderança da bancada a dizer: amanhã o voto vai ser nesse sentido, e não, portanto, como a bancada se preparava para votar, ou seja, contra um inquérito às dívidas ocultas. Há também outro elemento que me parece importante, que foi, ao longo desses meses, uma conversa importante entre a chefe da bancada e o próprio líder do partido, em que foi sugerida à líder que se não tivesse tento na bancada, eventualmente ia fazer um tirocínio na China, ou seja, antes do antigo primeiro-ministro Ayer Jalil ser nomeado para embaixador. Portanto, Margarida Talapa, de algum modo, esteve para ir ocupar esse lugar, se não conseguisse pôr aqueles deputados todos em linha. Por outro lado, há também... Se também não conseguisse afastar-se um pouco do guebusismo. Claramente. Não, houve ainda mais outro incidente lamentável. Se estamos recordados, num determinado momento, no diálogo de paz no Hotel Avenida, passa a publicidade, as delegações não podiam ir de telemóvel. Ou seja, deixavam os telemóveis à porta dos contactos. Porquê? Porque durante as conversações, e é bom recordar que houve uma fase em que havia deputados que foram acoplados à delegação
à delegação governamental, esses mesmos deputados, cada vez que vinham um documento para a mesa, tiravam uma fotografia e mandavam para a Casa Branca, vulgo a sede do Partido Frelimo, e depois criava aqueles curtos-circuitos que todos conhecemos, ou seja, o Presidente tinha uma relação direta com o General Veloso, mas depois havia curtos-circuitos pelo meio, porque na Comissão Política já sabiam quais eram os documentos que estavam em cima da mesa, via telemóvel, via WhatsApp, e por isso mesmo a que os telemóveis foram abolidos. Portanto, não foi de todo muito positiva e muito construtiva o papel da bancada da Frelimo em todo este tempo. Esta aparente sintonia no Parlamento corresponde também àquilo que os observadores têm vindo a notar, que é o presidente Nyusi parece que está muito mais no controle da situação, pese embora também esta semana este pequeno incidente entre aquilo que o senhor Eduardo Mulembwe, que até é da Comissão Política, que acha que Nyusi deve ser o presidente até 2024, e o circunspecto e muito formal secretário-geral da Frelimo, Eliseu Machado, que habitualmente nunca faz qualquer declaração fora daquilo que é o expectável, veio inusitadamente, eu diria, emendar a mão ou emendar a voz, neste caso, do deputado Mulembwe, a dizer, bem, é a opinião do deputado Mulembwe, mas isso vamos discutir lá mais para a frente, significa vamos discutir em setembro. De qualquer modo, o Sr. Mulembwe não é uma pessoa qualquer, é um membro da Comissão Política, é uma pessoa que vem do Niassa e é uma pessoa que já, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, foi um candidato à própria presidência da República, não obstante as suas sucessivas candidaturas terem morrido na praia ou mesmo antes de chegarem à praia. Aliás, nesse clima de sintonia, por exemplo, podemos ir à vertente da comunicação social, vimos também mudanças na TV e na rádio pública, e até algumas das 40 vozes, sobretudo aquelas que pertencem à ala mais boçais, foram recolhidas pelos seus donos ao canil. Eu penso que o professor Lourenço do Rosário deve estar com um sorrisinho nos lábios, porque finalmente foi cumprida a sua profecia ou o seu desejo. Os cães ou os cachorros começam finalmente a regressar ao canil, o que é mais uma evidência de que há uma nova ordem. Bem, eu espero que não seja aquele unanimismo seródio. Não precisamos de unanimismo, mas também não precisamos de vozes que se apresentam claramente como forças de bloqueio e, neste caso, forças de bloqueio fundamentais, porque atrasam o processo de paz, um processo de paz que goza, digamos, de um consenso nacional, ou seja, os moçambicanos, qualquer que seja a sua profecia política, religiosa, condição social, querem a paz e querem que as forças beligerantes se entendam. Por exemplo, hoje, sexta-feira, foi com grande alívio que as pessoas ouviram o anúncio de Afonso Dhlakama. Portanto, essas forças de bloqueio que durante meses e meses obstaram os esforços do presidente Nyusi, de algum modo é importante que tenham sido, eu diria, neutralizadas. Vamos um pouco para o discurso da Maria Ivone Soares, a chefe da bancada da Renamo. Apesar daquele clima de tranquilidade e amistoso que caracterizava o Parlamento esta segunda-feira, ela não se coibiu de ir um pouco a fundo daquilo que a Renamo irá pretender nesse processo de descentralização, e disse que a Renamo pretende ir às eleições autárquicas de 2018 com o pacote legislativo aprovado ainda nesta sessão. Afonso Dhlakama esta manhã dava uma teleconferência e prorrogava a trégua para 4
de maio, 4 de março para 4 de maio. E o Parlamento fecha a 11 de maio. Olhando para essas 3 variáveis, Ivone Soares diz que existe o pacote legislativo ainda nesta sessão. Afonso Dhlakama tem a trégua até 4 de maio. E o Parlamento fecha a 11 de maio. Não há aqui um instrumento de pressão da própria Renamo, já que também o líder da Renamo não dá ponto sem não. Claramente, e há outro elemento também importante em termos aritméticos. A última trégua foi de, se não me engano, de 60 dias ou de 90 dias. Portanto, 60 dias. Começou em janeiro e acabou, 60 dias. Eu pensava que tinha aqui um equívoco, pensava que eram 90 dias. Pequena, de uma não, semana. a questão de fundo é a seguinte. E aí, aqui é preciso enfrentar as questões com razoabilidade e também neste sentido realista. Claramente a agenda da Frelimo, não estou a dizer a agenda do presidente da Frelimo ou do presidente da República, era empurrar os prazos o mais possível, dilatar os prazos o mais possível para chegarmos em cima das eleições autárquicas e fazer com que a nova legislação seja apenas válida a partir das eleições de 2019. Mas os próprios mediadores, quando estavam a negociar os acordos entre o Governo e a Renamo, tinham chegado mais ou menos a este consenso, que haveria nova legislação aplicável a 2019, mas que, no entretanto, seriam feitas medidas específicas e transitórias para este período que mediasse os novos acordos e as eleições gerais de 2019. E estamos aqui a falar concretamente em relação à governação das 6 províncias, chamemos-lhe genericamente 6 províncias, muito embora saibamos que poderão ser 3, poderão ser 2. O ponto importante é que o Governo, que a Frelimo, demonstre vontade política de ceder nesta questão da governação das províncias. Qual é o ponto central? O ponto central é que, ao contrário do que muitas pessoas têm comentado, isto não é uma lua de mel, não é um namoro de telemóvel entre o presidente Dhlakama e o presidente Nyusi. Tem que haver substância e complementos práticos em relação a esses... Permita-me que eu leia uma das passagens de Afonso Dhlakama hoje na teleconferência. Dizia o seguinte: o documento sobre a descentralização deve ser submetido ao Parlamento ainda nesta sessão para ser debatido e aprovado. As questões militares também devem ser resolvidas com urgência e colocar-se os meus homens nos cargos de chefia. O enquadramento na polícia pode vir mais tarde. De momento, a prioridade é a descentralização e os enquadramentos dos meus militares. Claramente, aliás, também é bom recordar que na última legislatura, na sessão que terminou em dezembro, esteve-se até ao último momento à espera que esses acordos fossem à Assembleia e fossem ratificados na Assembleia. A história há de recordar e referenciar esses momentos, ou seja, não podemos passar tábua rasa em relação àquilo que aconteceu. Por exemplo, eu vejo que se tenta afastar todo o trabalho que foi feito pelos anteriores mediadores, mas tenta-se dizer que agora que é o diálogo genuíno porque já não há mediadores envolvidos. Ora, talvez em termos semânticos não há esses mediadores, mas temos 7 embaixadores que estão envolvidos. Porquê que estão lá os 7 embaixadores? Não é certamente porque o Governo achou que era muito interessante haver os 7 embaixadores. Os 7 embaixadores estão lá para exatamente resolverem uma questão-chave para a Renamo. A Renamo tem uma profunda desconfiança
em relação ao governo, tem uma profunda desconfiança em relação às táticas governamentais, ao diz-se e depois já não se diz, ao avanço e ao recuo. E então eles acham que a única forma que o governo cumpre, que o governo responde, digamos, de uma maneira eficaz àquilo que se acorda na mesa das negociações, é quando há observadores externos em que fica mais difícil para o governo dizer que não disse, que não acordou e que não estabeleceu uma determinada plataforma de entendimento. Portanto, os embaixadores estão lá, mas cada embaixador corresponde a uma determinada especificidade. Não é por acaso que o embaixador suíço é o presidente desta comissão. A Suíça tem estado muito, muito empenhada neste processo. É a Suíça que praticamente financiou todos os estudos sobre descentralização que foram feitos nos últimos anos em Moçambique. Bernard Weimer, que tem sido uma pessoa que tem dado um contributo muito importante a toda esta investigação sobre descentralização, em complementaridade com o trabalho que antes tinha feito Gilles Sistak. É uma pessoa que foi patrocinado pelo governo suíço exatamente para fazer esses suíços. Não é por acaso que os noruegueses estão neste processo. Os noruegueses, naquela forma típica dos nórdicos, fazerem a sua diplomacia um pouco silenciosos, eles foram um dos elementos fundamentais nos acordos de Oslo para a Palestina, tiveram um papel muito importante no acordo que foi encontrado entre o governo da Colômbia e as Farc, e logo imediatamente depois disso estiveram aqui em Moçambique, ofereceram os seus préstimos ao governo de Moçambique, mandaram aqui, se não me engano, o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros fazer essas propostas e, portanto, não é uma surpresa que a Noruega esteja neste grupo. Portanto, está quase tudo lá dentro. E a entrada da China, surpreendeu um país amigo tradicional da Frelimo. É interessante. Eu achava, e fiz esta pergunta a quem de direito, se a China era o convidado do governo de Moçambique, e foi-me dito que não, que a China também era um país que era muito bem-vindo por parte da Renamo nestas conversações. Portanto, para mim, de algum modo, é surpreendente que a Renamo ache que a China, e faz sentido pelos investimentos da China em Moçambique, pela visão de futuro que a China tem em relação a Moçambique, que a Renamo tenha exatamente essa compreensão do papel que a China tem, do papel de player mundial que a China tem. É um membro permanente do Conselho de Segurança, já é um pouco mais de admirar que a Rússia, por exemplo, não faça parte deste grupo. Aliás, há 2 semanas, a chefe da bancada da Renamo, a senhora Maria Ivone Soares, esteve na China, é verdade, na companhia da Presidente da Assembleia, é verdade, na companhia também das nossas chefias de bancada, e também há um mês esteve nos Estados Unidos, e os Estados Unidos também fazem parte destes assessores, 7 embaixadores. Acha que Maria Ivone Soares aproveitou também para fazer corredores e convidar, persuadir esses países a intervir? Não ficaria admirado, mas é assim, isto é um jogo mais de alta política, e por outro lado também sabemos que o presidente da Renamo deixa sobrar muito pouco para todas as outras pessoas que o rodeiam, ou que teoricamente o rodeiam, uma vez que ele está praticamente isolado na Gorongosa. Portanto, toda esta estratégia, quem é convidado, quem não é convidado, quem sugere, por exemplo, quando houve um grupo de embaixadores que foram buscar o presidente da Câmara a Gorongosa, houve em Santo Ungir, em dia 4 de setembro de 2014, houve muitos embaixadores
que estavam ansiosos de serem convidados para irem a essa Tungira, e o presidente da Câmara que decidiu quem ia e quem não ia. Portanto, ele é muito cauteloso em relação a estas coisas, e todos os seus convites têm um significado especial. Não é por acaso que o africano que está representado nesta comissão é o Botsuana. O presidente da Câmara acha que o Botsuana tem jogado um papel muito importante, jogou um papel muito importante nos acordos de Roma, e ele acha que o Botsuana continua a desempenhar um papel muito importante, e também tem, digamos, alguma equidistância em relação ao próprio governo do dia aqui em Maputo. E, portanto, o Botsuana faz sempre parte das opções da renome. Aliás, nessa questão de mediadores, observadores, Afonso Dhlakama hoje dizia que quando os mediadores foram embora, todos ficaram desesperados, alegando que o processo iria fracassar. Mas conseguimos negociar bem e o processo está muito forte do que nunca. O nosso objetivo é que a paz seja definitiva e não um simples calar da arma. Esta é uma declaração de grande comprometimento de Afonso Dhlakama neste processo. Ele acha que ele acredita e não vai ser fintado como nas outras ocasiões. Estamos a falar de Roma e nos acordos de cessação de hostilidades. Eu penso que sim. É uma declaração com um grande peso político. Aliás, também é interessante que quem neste país anuncia as tréguas é sempre a Renamo. Mas aqui também há uma certa, eu diria, matreirice da parte do Presidente da República. Ou seja, quem, na visão do Governo, quem começou as hostilidades é a Renamo. Logo, quem tem a responsabilidade de dizer se há ou não há hostilidades, se as hostilidades param ou não param, tem que ser a Renamo. E, por outro lado, isto dá também uma margem de manobra, quer política, quer operacional, ao próprio Governo. Política no sentido de que não se põe em causa a soberania do Estado, os poderes do Governo do dia, que tem no sentido da sua extensão em todo o território nacional, nomeadamente das suas forças de defesa e segurança, e, por outro lado, poder reivindicar, se for o caso, que o Governo não se comprometeu a nada em termos formais nas suas movimentações, nas movimentações táticas das suas forças militares. Portanto, a despesa fica para Dhlakama, mas claro que Dhlakama, que é um animal político, capitaliza muito esta questão. Porquê? Porque, para além de anunciar a trégua, por exemplo, todo o statement desta sexta-feira, toda a sua declaração desta sexta-feira é muito politizada e demonstra, ou seja, complementa uma declaração anterior do Presidente Nyusi, nomeadamente dizendo que havia dificuldades. Ora, se soubermos ler corretamente esta declaração, percebemos também onde estavam as dificuldades e onde estavam os pontos que foi necessário acordar. E claramente a inclusão dos 7 embaixadores era um desses pontos, ou seja, a inclusão, a participação internacional, que é uma das coisas que o Governo se sente sempre constrangido. Eu acho que é uma explicação menor, por exemplo, o Presidente da República vir dizer que se poupa dinheiro com o facto dos embaixadores serem daqui. Bem, isto não tem nada a ver com poupar dinheiro ou não poupar dinheiro. O ponto fundamental é o peso que cada um destes 7 países empresta a um processo negocial, como é o processo negocial moçambicano. Fernando Lima, este é um tema muito importante, mas vamos a um breve intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Caros ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, discutíamos aqui
a abertura do Parlamento, ligávamos com as declarações de Afonso da Cama, entrávamos também nas posições do Presidente da República, continuamos neste ponto por mais uns 2 minutos. A Assembleia da República fecha a 11 de maio e a RENAMO exige que esta proposta seja aprovada dentro desse espaço. Acho execuível esse espaço. Nós estaríamos a correr demais e o processo voltar a imperar, tal como imperou no passado. Não, e porquê que eu digo que não? Porque estas questões têm um caráter eminentemente político, assim como foi político a bancada da Frelimo ter-se recusado anteriormente a discutir descentralização. Até assessores da própria bancada se deram ao luxo a dizer que esse assunto da descentralização provavelmente não passaria. Da mesma forma, e depois do Presidente ter dito que é preciso afinar o tom da bancada, este assunto pode mudar. Portanto, a questão de fundo é haver vontade política em se avançar na questão da descentralização. Se avança até ao dia 11 de maio, com todos os detalhes, todos os artigos, todas as vírgulas da legislação necessária, esse é outro debate, mas há muito de trabalho de casa já feito, não só pelo grupo presidencial que foi criado o ano passado, pelo próprio trabalho das comissões ou das subcomissões no antigo diálogo pela paz, também do ano passado, por toda uma série de documentação, estudos, investigações, pesquisas que existem no Ministério da Administração Estatal. Portanto, ninguém está a começar do zero em relação a esta problemática da descentralização. Depois aqui é uma questão de graduação política em relação ao tipo de descentralização que queremos, mas aquilo até onde podemos avançar até 2019 e aquilo que depois deve ser plasmado em termos constitucionais a partir de 2019, porque eu acho que continua a haver este tipo de diferenciação. O que é que deve ser e o que é que pode ser aprovado e posto em prática até 2019 e depois aquilo que fica constitucionalmente estabelecido em 2019, nomeadamente aquilo que estará em jogo nas eleições em 2019. Fernando, vamos para o segundo tema, este já esgotamos, tem a ver com as ações respectivas da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, que esta semana atingiu o mítico Cristal, um restaurante frequentado pela nata da capital do país. A elite encontra-se no Cristal. A destemida Rita Freitas, a inspetora-chefe, já é vista como um sinônimo de terror pelos agentes econômicos, principalmente na capital. Como é que olha para estas ações? São atitudes ousadas e desafiadoras que este país, Moçambique, precisa? Bem, eu acho que são muito importantes, são bem-vindas e acho que é o tipo de ações que tem grandes consensos. A questão é sempre se isto é uma questão extemporânea, se é um modismo, algo que está de passagem ou é algo que veio para ficar. Eu lembro-me que toda a gente estava muito excitado com as ações do ministro Ivo Garrido na saúde, criou-se um pavor. Mas que depois sucumbiu ao lobby político-econômico dos medicamentos. Digamos que os médicos fizeram-lhe a cama. Depois de uma ou duas ofensivas junto do Presidente da República, quem saiu a perder, ou seja, quem foi demitido de funções, foi o próprio Ministro da Saúde. Ora, a senhora Rita Freitas nem sequer é ministra ou vice-ministra da Indústria e Comércio. Mas é assim, é muito importante que estas ações se façam, são ações moralizadoras. É importante que elas não se cinjam apenas à capital do país, que consigam estabelecer parâmetros de comportamentos em relação à restauração, em relação aos espaços públicos, mas também é necessário que abranjam outras áreas
no mesmo setor. Muitas pessoas que estão nesta área da restauração e que tentaram, sem sucesso, alargar o seu leque de atividades na restauração, por exemplo, sentem que há uma concorrência desleal em relação ao negócio de rua, ao negócio de passeio ou ao negócio das areias da praia, onde a higiene é zero, onde a imundície é total e, no entanto, as pessoas estão lá a fazer o negócio. Quando começarem as rusgas nessas partes da cidade, será que a senhora Rita Freitas vai ter o mesmo aplauso? Será que não corre o risco de ser linchada se não for acompanhada pela polícia camarária numa das suas deslocações à Costa do Sol? Por exemplo, a outra área informal da restauração, aquilo que são as senhoras que vendem refeições na parte de trás das suas viaturas. Será que vai haver rusgas em relação a essas viaturas? E aqui há um populismo muito grande na nossa sociedade. A maior parte das nossas instituições tem dificuldades em remover casas que claramente foram construídas ilegalmente, que claramente foram edificadas em espaços onde nunca deveriam ter existido. Estruturas poderosas ligadas quer aos municípios, quer ao próprio Ministério das Obras Públicas e Habitação, tem um terror quase de ir mexer com essas pessoas, porque, pronto, os burocratas que trabalham nesses setores e que habitualmente têm grandes ordenados, têm grandes dificuldades em ir ao terreno e em negociar e em dialogar com estas pessoas, e também porque se criou este espírito, mais uma vez, populista, de que se as pessoas estão no passeio a vender, é melhor estar a vender no passeio do que estar a roubar. É melhor vender no meio da imundície total, pondo em causa a saúde pública, do que estar a roubar, do que estar a assaltar carros. E, portanto, já assistimos às estradas serem construídas com um pequeno desvio, porque há duas casas que não conseguiram, não se conseguiu remover a tempo. Mais os próprios aterros dos acessos para a ponte sobre a Catembe têm enfrentado grandes atrasos, ou atrasos assinaláveis, não só por causa de infraestruturas como postes de eletricidade, condutas de água, fibra óptica, mas também porque há problemas nas negociações das comunidades que vivem nesses sítios e que, devo dizer, vivem ilegalmente nesses sítios. Esses sítios não são habitações históricas dessa população, mas a necessidade, a guerra, a corrupção dos líderes das 10 casas, dos quarteirões, dos grupos dinamizadores, criou uma situação em que, de facto, as pessoas estão lá mais. Quando essas pessoas estão numa situação de ilegalidade, mas vem a eletricidade de Moçambique, vende contrato, vem a águas de Maputo, liga a água. As pessoas têm um argumento legal de dizer, bem, mas estão a dizer que eu sou ilegal, mas eu pago água, pago luz, e quando me vieram cobrar o contrato, às vezes a água nem chega na minha casa, mas vêm sempre cobrar, não me perguntaram se eu estava ilegal ou não. Portanto, há muito laxismo e há aqui uma zona de penumbra que os nossos políticos têm muita dificuldade em enfrentar e, como se diz na gíria, em agarrar o touro pelos chifres. Esse processo de algum lado tinha que começar. Acha que estas ações devem inspirar outros setores? Por exemplo, esta quarta-feira nós vimos várias equipes multissetoriais lideradas pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, chama-se Operação Tronco, e rastrearam cerca de 700 mil metros cúbicos de madeira cortada de forma irregular ou ilegal. Acham que são ações que devem inspirar outros setores e apoiadas pelo topo da estrutura governativa? Claramente. Ainda é difícil, neste momento, de caracterizar
aquilo que, por exemplo, o Presidente está a fazer nas visitas aos ministérios. Mas as questões que o Visitas Presidente... ao Ministério que lembram um pouco Samora Machel, as ofensivas políticas organizadas. Tiraste-me as palavras da boca. Eu ia dizer exatamente que este espírito do Presidente está um pouco nessa linha samoriana, mas tem muito daquilo que, por exemplo, tem vindo a ser dito na imprensa, que tem vindo a ser dito, por exemplo, pelo jornal Savana. É um escândalo. Cada vez que há um pequeno ciclone, não são as casas velhas que os telhados voam, são as novas construções. O governador de Inhambane, ao fazer uma visita aos locais atingidos pelo último ciclone que esteve na província de Inhambane, constatou que o setor mais afetado era exatamente o setor das infraestruturas do Estado, postos de saúde e centros de educação. Eu não vi nenhuma fotografia de uma velha escola ou de uma velha missão do tempo colonial de Cambine, por exemplo. Aparentemente, Cambine, o Hospital de Chicuco, que são coisas emblemáticas da província de Inhambane, estão lá, os telhados estão lá. Mas todas estas coisas que são feitas com os dinheiros do Banco Mundial, que são alocadas a empreiteiros sem escrúpulos, mas cujo elemento mais importante é terem cartão do Partido Frelimo. Isso é que é importante para terem contrato, para terem a empreitada. São essas escolas, são estes postos de saúde que voam. E se eu fosse engenheiro e se fosse um responsável do Ministério das Obras Públicas e Habitação, ficava muito envergonhado com os comentários que o Presidente fez lá. Fomos comidos, estamos a ser comidos nestes contratos. Não há fiscalização, uma estrada que depois dá origem àquelas anedotas todas. Está a ver alguma estrada aí à frente? Não estou a ver a estrada. Pois, a estrada está aqui no meu bolso. Era um comentário que se fazia. Aliás, Flávio Menedo, bastonário da Ordem de Advogados, na abertura do ano judicial, focou o seu discurso nesse ponto, na questão de infraestruturas, e criticou a apatia da Procuradoria-Geral da República, que talvez precisa de uma procuradora tipo Rita Freitas para avançar nesse tipo de situações. Exatamente. Eu queria dizer uma coisa que me parece apropriada. Eu fui uma das pessoas que tive grandes reticências em relação a esta candidatura do Flávio Menedo para bastonário da Ordem dos Advogados. Todos nós temos, em última análise, os nossos preconceitos. Sendo ele um antigo oficial superior das Forças Armadas. Ele foi o subcomandante da base aérea da Beira no tempo da guerra, tendo sido diretor da polícia. Eu imaginei que haveria, como já houve, mais um burocrata como bastonário da Ordem dos Advogados. Ora, todo o percurso de Flávio Menedo à frente da Ordem dos Advogados tem sido surpreendente, tem tido posições muito corajosas, posições que orgulham a classe ou o setor dos advogados, e provavelmente esta sua intervenção na abertura do ano judicial de 1917 foi talvez a sua intervenção pública mais contundente. Ou seja, eu não conheço uma pessoa detentora de um cargo, vamos dizer, de um cargo público, não no sentido correto do que é um cargo público, mas de uma pessoa que chefia uma ordem profissional a pedir, por exemplo, punição em relação aos responsáveis ou aos potenciais responsáveis das dívidas ocultas, aqueles que cometeram ilícitos criminais, tendo em conta que Flávio Menedo, ao dizer isto, está implicitamente a pôr em causa declarações, por exemplo, do antigo chefe de Estado que disse
no Parlamento que, se tivesse que voltar atrás, faria exatamente o mesmo, ou seja, violaria de novo a Constituição, desrespeitaria o Tribunal Administrativo e desrespeitaria o Parlamento. Portanto, eu acho que é de assinalar a coragem política de uma pessoa como Flávio Menezes, de uma pessoa que tem o passado de Flávio Menezes e que assume as suas responsabilidades como presidente de uma ordem profissional que tem um papel muito importante na democracia em Moçambique. De alguma forma também essas visitas presidenciais, essas visitas do Ministério do Presidente da República também para evitar ações expectativas como estas estão a ser levadas a cabo pela ENAI. Mas acha que este regresso aos modos do presidente Samora, acha que neste contexto em que vivemos, isto vai funcionar? Vimos também que em algum momento o próprio presidente Samora foi sabotado. Claro, ou seja, a nossa expectativa é que funcionem e que funcionem de uma forma sistematizada e não em jeito de campanha, de sol de pouca dura. Mas, e isto não é do conhecimento público, não é do domínio público, há na ação governativa do novo presidente muito de cumprimento de metas, cumprimento de responsabilidades, chamada de atenção aos chefes dos diferentes pelouros, mesmo que este tipo de ações, mesmo que este tipo de fiscalização e de cumprimento de programas se faça longe dos holofotes das câmaras de televisão, ou seja, aquilo que estamos a ver neste momento por causa das visitas ao Ministério corresponde ou é complementar a uma série de episódios que se têm passado nos Ministérios, no Conselho de Ministros e também nas entrevistas one-on-one, ou seja, na interação do chefe do governo, que é o Presidente da República, e os responsáveis dos pelouros. Não há uma tradição em Moçambique, por exemplo, de se explicar porque é que um determinado ministro foi substituído, mas se cavarmos fundo, em algumas circunstâncias, houve problemas de cumprimento de programas e de determinadas questões que não foram bem interpretadas ou que não estavam a ser corretamente executadas pelos responsáveis dos respectivos pelouros. Agora vamos ao nosso último tema, que tem a ver com os combustíveis. E pelos sinais que vão saindo cá para fora, as principais capitais, as principais cidades poderão voltar a viver um caos. O país está em risco de ficar sem combustíveis. O alerta já foi dado quando a associação, as gasolineiras enviaram uma carta ao primeiro-ministro a alertar que, se a situação não mudar, a indústria poderá colapsar. Há um problema do Estado não estar a pagar os subsídios às gasolineiras, e o Savana já alertava também em vários artigos há algumas semanas. Fernando Lima, como é que olha para esta situação? Bem, em primeiro lugar, aquilo que a Associação das Gasolineiras está a dizer é que não é verdade que o problema do abastecimento de gasolina é um problema logístico. É um problema de vagas, de marés, ou do barco dos combustíveis não ter encontrado os portos moçambicanos para descarregar no momento certo. Claramente, o problema tem a ver com as questões das gasolineiras, dos subsídios às gasolineiras, das garantias bancárias. A questão é a seguinte: há uma nuance importante, que é dizer-se que há dinheiro para pagar a importação de combustíveis. Não tenho dúvidas que há dinheiro para pagar os combustíveis, mas há toda uma questão que tem a ver com garantias, com contravalores, com uma situação degradada de Moçambique
enquanto Estado nas praças internacionais e que tem a ver quando os bancos colocam esses pagamentos com o tipo de colaterais que os bancos estrangeiros exigem aos bancos moçambicanos na situação de degradação dos pagamentos em Moçambique. Ora, este país, apesar da melhor boa vontade e da melhor face que os governantes moçambicanos façam, tem várias dívidas pendentes no exterior. O ano passado não se pagou a primeira tranche da MAM, este ano não se pagou uma tranche de 60 milhões da Ematum. Ora, a nossa fatura dos combustíveis já andará à volta dos 49 milhões, 50 milhões de dólares por mês. É sensivelmente semelhante à dívida da Ematum, àquilo que tínhamos a pagar em janeiro. É lícito que no exterior, que não conhecem todos os detalhes de Moçambique, se diz, se Moçambique não conseguiu pagar os 60 milhões, como é que nos vai pagar a tranche dos petróleos? Mas há uma crescente má vontade e claramente isso está espelhado nesta carta que foi tornada pública este fim de semana em relação à fatura, ou seja, as empresas privadas de gasolina, em última análise, estão a subsidiar o governo de Moçambique, ou seja, eles compram a gasolina a um determinado preço e o governo de Moçambique exige que eles vendam em Moçambique a um preço abaixo daquilo que eles compraram no mercado internacional. E depois mas eles dizem claramente que os preços não são objetos de alteração regular a a própria Petromoc, a própria Hemopetro, que são empresas moçambicanas, estão a enfrentar grandes dificuldades financeiras, para não dizer que estão em situação de falência técnica decorrente desta situação. Mas isto é uma questão que o governo de Moçambique vai ter que enfrentar seriamente, porque também está em cima da mesa, é um dos pontos que está em cima da mesa em relação ao programa do FMI, acabar com os subsídios. E um dos subsídios-alvo é o subsídio aos combustíveis, porque o FMI argumenta que não são os pobres que se beneficiam do subsídio dos combustíveis, é a tal chamada classe média que beneficia mais dos subsídios, mas mantendo estes preços artificialmente baixos, até há, sobretudo nas zonas de fronteira, elementos dos países das fronteiras com Moçambique que se vêm abastecer a Moçambique, que fazem negócio a partir dos preços que são praticados em Moçambique, porque são concorrenciais com os preços que existem na África do Sul, no Zimbábue, no Malawi, Aliás, na Zâmbia. A tabela que foi nos dada a conhecer, Moçambique pratica o preço mais baixo. Exatamente. Ora, são 61 a gasolina. Nós não estamos no socialismo. Nós estamos numa economia de mercado e, portanto, se o nosso combustível é mais barato, o meu caminhão-tanque do Zimbábue vem à vila de Manica encher e vai para Mutar vender o combustível em Mutar e faz aquilo que na gíria se chama uma alta bolada com o combustível moçambicano. Quem é que é o responsável? É o governo. Claro que nós compreendemos porque é que o governo está a fazer isso. Porque manter artificialmente este preço do combustível, isto permite que também uma série de preços que estão indexados ao combustível se mantenham no nível que estão. Ora, os combustíveis têm a ver com hospitais, têm a ver com as padarias, têm a ver com os serviços de água, com toda uma série de serviços que fazem as suas tabelas de custo baseados nos preços do combustível. E o governo sabe tão bem como qualquer pessoa que faz contas que, ao mexer-nos nos combustíveis, está a comprar uma rebelião social. E o governo tenta, a todo custo, evitar
rebeliões de rua, a esses protestos de rua, e vemos como os chapas, e Moçambique deve ser o único país em que não são os patrões dos chapas que fazem protestos, são os empregados que fazem os protestos em nome dos patrões. É muito sui generis, mas acontece em Moçambique. Mas os protestos dos chapas representam a ponta do véu por onde a insatisfação popular em Moçambique pode eclodir a partir dos problemas do aumento de preços ou da equiparação dos preços dos combustíveis àquilo que são os mercados internacionais. Fernando Lima, este é um tema estruturante que vai nos ocupar nos próximos programas, mas ficamos por aqui e voltamos daqui a 7 dias. Eu sou Francisco Carbona e o meu sonorisador, o André. Os pontos de Fernando Lima.